Capítulo 4. Cutler Beckett. O novo diretor de importações e exportações da África Ocidental para a Companhia das Índias Orientais suava enquanto trabalhava, desempacotando atarefadamente seu novo escritório em casa. Embora fosse após o pôr do sol, o amplo quarto ainda estava sufocantemente quente e úmido. As janelas de vidro estavam abertas, protegidas por persianas ajustáveis para regular o ar fresco, e insetos voadores, vindo da rua quieta. De vez em quando, uma brisa oceânica mais fresca subia a colina do porto. Um menino vestido com uma versão em miniatura da libré de escravo doméstico masculino ficava no canto, girando a manivela do ventilador de teto, mas a temperatura ainda era alta o suficiente para que Cutler Beckett, contra seu costume habitual, removesse o casaco elegante. Mesmo assim, corria o risco de suar através do colete de seda bordado, então, relutantemente, removeu-o também. Após isso, tomou alguns goles de água fresca da garrafa no aparador, secou o rosto com o lenço monogramado e se ocupou por alguns minutos arrumando sua coleção de miniaturas de Netsuke de jade oriental na prateleira atrás da mesa de jogos com tampo de ônix e madreperola. Até esse pequeno esforço o obrigou a secar o rosto novamente. Impacientemente, gesticulou para o escravo, que aumentou a velocidade do ventilador. Beckett não notara o menino olhando furtivamente para a garrafa e engolindo em seco. Como a maioria dos cavalheiros de sua classe, notava seus móveis caros e se preocupava mais com seu bem-estar do que com escravos e serviçais domésticos. Diante do trabalho de abrir caixas e desempacotar seus livros mais preciosos para adicioná-los às prateleiras embutidas no escritório, o oficial baixo e franzino da RTC amaldiçoou silenciosamente o clima miserável de sua nova designação. Irritado, arrancou o lenço de seda do pescoço e a peruca empoada com cachos laterais em forma de salsicha. Somente então, vestido apenas com a camisa fina de linho e calças elegantes até o joelho, com a cabeça curta e escura descoberta, Beckett se sentiu capaz do esforço de abrir a caixa de madeira, remover a palha de embalagem e começar a remover os livros, limpando as capas de couro e as bordas douradas antes de colocá-los nas prateleiras. Na sala ao lado, a biblioteca, ouvia o burburinho e o murmúrio baixo enquanto sua governanta, Mistress Godfrey, supervisionava a equipe doméstica desempacotando a maioria de sua coleção de livros. Beckett decidiu verificar o progresso. Abrindo a porta, entrou na biblioteca e, como esperava, encontrou a governanta viúva e rechonchuda trabalhando ativamente, limpando cada volume passado pelo escravo doméstico masculino e passando para outro em uma escada, que o colocava na prateleira alta. "Oh, Sr. Beckett", disse ela, apreensivamente, "precisa de algo?" Sem responder, Beckett foi até a grande mesa central e examinou os diagramas organizacionais que desenhara para a arrumação da biblioteca. Acenou para o escravo descer da escada e subiu ele mesmo, com o diagrama na mão. Após examinar os livros por um momento, passou o dedo sobre o topo de um volume e mostrou à governanta a mancha fraca. "Um pouco mais de cuidado na limpeza, por favor, Mistress Godfrey." Ela engoliu em seco e assentiu. "Claro, Sr. Beckett. Serei mais cuidadosa, senhor." Beckett começou a descer a escada, mas parou ao ver um volume em uma prateleira já preenchida. "Isso está fora do lugar", disse, "para ninguém em particular. Pertence ao meu escritório." Mistress Godfrey assentiu. "Sim, Sr. Beckett." Carregando o livro, Beckett desceu a escada e retornou ao escritório. O escritório era um quarto grande e alto, caiado de branco, com esteiras bege no chão em vez de carpete. Beckett tinha lindos tapetes orientais, mas fora aconselhado a não colocá-los no chão. A África tinha insetos famintos demais, e os tapetes eram obras de arte. Não podia arriscar infestação. Assim, seus preciosos tapetes, embrulhados em camadas protetoras, permaneceram no armazenamento. Pelo menos tinha sua mesa e móveis. A mesa também era um tesouro adquirido enquanto trabalhava no escritório da Companhia das Índias Orientais em Bristol. Vira-a descarregada de um navio da EITC, encomendado especialmente para um mercador rico. Convencer o homem a vendê-la para ele e pagará um preço justo. Acompanhará-o em todas as designações desde então. Era de ébano, com incrustações de marfim e madreperola. A influência oriental era clara, mas a mesa não era laqueada de preto, o ébano era sua cor natural, lindamente polida. Cutler Beckett trabalhava para a Companhia das Índias Orientais havia quase uma década, começando aos 18 anos. Iniciará como assistente de gerência de remessas de baixo nível e ascender à posição atual poderosa e bem remunerada. Estava no comando de todas as remessas da ITC na costa oeste da África, por isso fora designado ao escritório de Calabar, localizado centralmente na costa africana, na parte inferior do bojo da África Ocidental. Nos mapas, era rotulado como Golfo do Benin. Beckett supervisionava o inventário de vendas carregado por centenas de navios da ITC. E Calabar estava se tornando rapidamente o principal porto para a carga africana mais valiosa da EITC, que, claro, eram escravos. O Golfo do Benin era popularmente conhecido como Costa dos Escravos. Até recentemente, os portugueses dominavam o comércio de escravos. Mas ultimamente, a Inglaterra começara a desafiá-los pelo primeiro lugar. Beckett estava determinado a contribuir para encher os cofres da EITC, e como a burocracia superior da EITC era composta por ingleses, ficava satisfeito em ajudar não apenas seu empregador, mas também seu país. Ele também, tinha certeza, poderia ajudar a si mesmo. Ao longo dos anos, Beckett se tornará especialista em descobrir desejos e segredos de homens, e ocasionalmente mulheres, ricos e importantes, tornando-se muito útil para eles.
Fornecia bens e serviços necessários e sabia manter a boca fechada. Imune à maioria dos vícios humanos, vivia uma vida dedicada à acumulação de riqueza e poder. Acumulando isso em quantidades suficientes, sabia, garantiria que eventualmente alcançasse sua ambição mais querida, um título. Cutler Beckett sonhava em se tornar nobre desde jovem. Inicialmente, desejava isso porque queria que seu pai sorrisse para ele, o aprovasse, meta que nunca alcançara. Ao amadurecer, percebera que, não importava o que fizesse, seu pai e irmãos nunca gostariam dele ou se importariam. Basicamente, o desprezavam porque era pequeno, tendia a ser doentio e gostava de ler, em vez de pursuits masculinos como caçar com cães ou frequentar cassinos ou bordéis. Nunca ganharia seu afeto, muito menos amor. Não que quisesse. Desprezava-os tanto quanto eles a ele. Mas se tivesse um título, por tudo que é sagrado, o respeitariam. Sim, e o temeriam também. Não que seu pai o tivesse abusado ativamente ou batido. Não. Cumprirá seu dever com um filho pouco atraente, embora nunca entendesse por que o jovem Cutler queria ler, aprender. Quando Cutler, aos 7 anos, pediu para se juntar aos filhos dos aristocratas locais nas aulas de latim, conduzidas por um erudito de Oxford, seu pai concordara confuso. Até colocará o tutor, um homem mais velho chamado Angus MacFarlane, em estipêndio e construir uma pequena escola nos terrenos da propriedade. O olhar de Cutler Beckett se aguçou ao olhar para o livro resgatado da biblioteca. Era um de seus mais antigos, um presente de seu tutor, o agora falecido MacFarlane. Sua boca se curvou ligeiramente para cima ao lembrar do antigo professor. O melhor presente que alguém me deu. Parado em seu novo escritório africano, úmido e pegajoso apesar do ventilador girando, memórias surgiram enquanto Beckett olhava para o volume em sua mão. Por anos, fora sua posse mais preciosa. Minha Vida entre os Piratas, por Cap. J. Coard. Lera muitas vezes, fascinado pelas histórias de aventura, bravura e tesouro. Lembrou-se do dia em que MacFarlane lhe dera. O professor Angus MacFarlane terminou de escrever a lição do dia seguinte na lousa e virou-se para seus 3 alunos nobres inquietos, que gemiam abertamente com as páginas de Virgílio atribuídas. Apenas Cutler Beckett, quase 8 anos, pequeno para sua idade, não reclamava, mas sorria. Estivera desfrutando a leitura da Eneida. Muito bem, jovens senhores, disse MacFarlane. A aula está dispensada por hoje. Não esqueçam de completar a leitura para amanhã. Cada um lerá em voz alta e traduzirá uma passagem para a edificação dos colegas. Agora, vão embora. Seu sotaque escocês era fraco, mas ainda detectável. Cutler manteve a cabeça baixa sobre o livro enquanto o som de pés pisando e risadas jovens ecoava. A porta para o pátio da escola bateu, e o silêncio caiu. Mesmo então, não se moveu. Angus MacFarlane o observou por um momento. Está tudo bem, jovem mestre Beckett? Sim, professor, Cutler disse. Só gostaria de terminar de ler este capítulo atribuído, por favor. Claro, rapaz. É um prazer ter um aluno que ama seu livro. Cutler deixou o livro aberto, descansando o queixo nas mãos como se estivesse lendo, mas não estava. Terminara o capítulo na noite anterior. Em vez disso, deixou seus pensamentos vagarem livremente, sonhando com o dia em que adquiriria um título. Se eu pudesse me tornar Sir Cutler Beckett, pensou, meu pai ficaria impressionado. Ficaria tão satisfeito. Sorriria para mim, em vez de sempre franzir a testa. Desde a época do avô de Beckett, a família Beckett era de mercadores, comprando e vendendo bens ao redor do mundo. O velho Raleigh de Beckett começara sua ascensão à riqueza como grumete em um navio comercial. Ao morrer, adquirira uma frota de navios e gerara 3 filhos fortes para herdar e expandir o negócio. O pai de Beckett, Jonathan Beckett, por sua vez, gerara 3 filhos. Seu mais velho, Jonathan Jr., era seu assistente direito. Seu segundo filho, Bartolomeu, servia como diretor de remessas para a companhia comercial Beckett. Hoje em dia, a companhia Beckett, embora não uma ameaça à EITC em riqueza e poder, era uma das 5 principais companhias de remessas na Inglaterra. A família Beckett era muito rica, possuía uma casa na cidade em Londres, uma enorme propriedade, Springhaven, em Somersetshire, seu próprio iate privado, além de muitas fazendas arrendadas, moinhos, minas e outras propriedades espalhadas pelo sul da Inglaterra e no país de Gales vizinho. Ironicamente, os Becketts eram muito mais ricos que a maioria das famílias nobres. A única coisa que nenhum Beckett jamais conseguirá adquirir, e não por falta de tentativa, era um título. Farei algo notável, pensou Cutler Beckett, olhando sem ver para a Eneida no pequeno quarto de aula. Talvez eu cresça alto e me torne um soldado. Serei um oficial, um general. Ou talvez um almirante. Almirante Sir Cutler Beckett. Se eu pudesse fazer isso, meu pai ficaria orgulhoso de mim. Faria meus irmãos pararem de dizer que ele deveria me afogar quando nasci, como se afoga um filhote nanico. Os irmãos mais velhos de Cutler estavam na adolescência quando ele nasceu, um bebê pequeno e doentio que ninguém esperava que sobrevivesse. O jovem Cutler surpreendera todos sobrevivendo, e sendo diferente. Desde seus primeiros anos, fora fascinado por livros e aprendizado. Em vez de lutar para dominar matemática suficiente para contabilidade, e leitura e escrita suficientes para escrever cartas comerciais confidenciais com letra clara, como seus irmãos mais velhos fizeram, o mais jovem Beckett logo evidenciou aptidão significativa como erudito.
Apenas sua irmã, Jane, 5 anos mais velha, compartilhava seu amor por livros e leitura, embora, claro, sendo mulher, não fosse ensinada as outras matérias que fascinavam seu irmãozinho, história, geografia e estudos dos clássicos escritos em grego e latim originais. Jovens damas adequadas aprendiam francês e italiano, bem como bordado, etiqueta, música e desenho. O jovem Cutler só saiu de sua reverie quando seu estômago roncou alto. Certamente tempo suficiente havia passado. Olhando para a frente da sala de aula, viu que McFarlane se fora. Não o ouvirá sair. O menino começou a recolher seus livros e lousa, movendo-se lentamente e deliberadamente. Desejava poder comer seu almoço ali, em sua mesa, enquanto lia as próximas páginas da Eneida. Enquanto o menino caminhava para a porta, animou-se, lembrando que seu pai concordara que ele começasse aulas particulares de grego com o mestre McFarlane, e que começariam hoje, em 2 horas. Cutler estava ansioso para ler sobre as aventuras de Heitor e Aquiles no grego original. O menino parou na porta. Seu olhar se moveu para a esquerda, depois para a direita, enquanto contava lentamente até 50. O pátio da escola cercado de tijolos estava deserto. Sobre o topo da cerca, podia ver o tijolo mais antigo e amadurecido da parede do jardim de ervas de sua mãe. Tudo estava quieto, sereno, pacífico. Era final da primavera, e o sol quente, após um inverno típico úmido e frio do sul inglês, sentia-se maravilhoso. Reassegurado, Cutler Beckett saiu pela porta e desceu os 3 degraus, abraçando seus livros e lousa contra o peito fino. Vagou pela trilha, sua mente cheia de imagens de ondas de guerreiros gregos atacando as muralhas de Troia. Ele nunca os viu vindo. A primeira indicação de que seus colegas de classe o esperavam veio quando um golpe forte o atingiu nas costas, e uma voz gritou aquele apelido odiado em seu ouvido. Polvo! Polvo, onde você estava? Achou que era bom demais para brincar com a gente? Vamos, Polvo! Vamos brincar! O jovem Beckett caiu para frente na trilha, aterrissando com força. Tentou se levantar, mas outro agressor, achava que era o filho de Lord Volsey, Richmond, de 10 anos, o mantinha no chão. Tudo o que podia ver eram os sapatos de fivela e meias do menino. Imaginou que fora o maior deles, Jeremia, filho de Sir Thomas Graham, de 12 anos, que o derrubara. O terceiro menino, também de 10 anos, era o jovem Lord Marcus Pangborn, o do cabelo vermelho, sardas e boca suja. Podia ouvi-lo, gritando maldições e incentivando os outros. Bata nele de novo. Ele é um polvo maldito. Maldito seja, seu fedorento, viscoso polvo. Um golpe atingiu sua orelha esquerda, fazendo sua cabeça zumbir. Atordoado, Cutler tentou se encolher em uma bola defensiva, mas todos o seguravam agora. Uma mão brutal agarrou seu cabelo, puxou sua cabeça para trás e um punho esmagou contra sua bochecha. Queridinho do professor. Faz todos nós parecermos ruins. Cutler sabia que deveria revidar, deveria, no mínimo, gritar por ajuda. Mestre McFarlane ainda poderia estar ao alcance da voz. Mas algo estranho parecia ter acontecido com ele. Não conseguia se mover ou reagir. Nem piscar. Era como se tivesse ido para outro lugar, fora de si mesmo, um lugar desconectado de seu próprio corpo, que agora jazia ensanguentado e imóvel na trilha. Em algum lugar dentro da mente do jovem Beckett, ele estava gritando e aterrorizado, mas essa parte dele parecia distante e inalcançável. Surpreendidos e nervosos com a falta de reação de sua vítima, Lord Marcus hesitou, o pé que erguera para chutar Cutler suspenso no ar. Parem com isso! O que vocês, demônios de Satanás, estão fazendo? As mãos que o seguravam o liberaram abruptamente enquanto o mestre Richmond e mestre Jeremia pulavam. O professor McFarlane correu pela lateral da escola da direção do banheiro, uma marmita caindo esquecida de sua mão. Seu sotaque escocês estava em plena força em sua agitação. Os meninos se espalharam, correndo embora, enquanto o tutor se jogava ao lado de Cutler. O que eles fizeram com você, rapaz? Disse, tocando gentilmente a bochecha sangrando do menino. Cutler Beckett finalmente piscou, e o mundo voltou ao foco. Ele estava de volta em seu corpo, e doía. Lágrimas brotaram de seus olhos, mas não permitiu que soluçasse. Em vez disso, sentou-se lentamente, machucado e rígido, e permitiu que o tutor o cuidasse, fuçando sobre seus ferimentos. Cuidadosamente, McFarlane ajudou o menino a se levantar, depois o acompanhou para seu pequeno escritório, a única outra sala no pequeno prédio da escola. Lá, derramou água de uma jarra em uma tigela e limpou o sangue do rosto de Cutler. Após se certificar de que os ferimentos não eram graves, espalhou uma pomada fedorenta nas raspagens. Então, pegando uma escova, começou a remover a sujeira das roupas do rapaz, embora nada pudesse ser feito para salvar suas meias de joelho rasgadas. O tempo todo, manteve um monólogo calmante, assegurando ao jovem Cutler que logo estaria bom como novo. É um rapaz corajoso, com certeza, disse McFarlane, seu sotaque ainda evidente. Vou falar com seus pais eu mesmo, vou. Não. Cutler explodiu. Agarrou o braço de McFarlane, segurando-o firmemente. Por favor, professor. Não conte aos meus pais. Por favor. Mas, por que não, rapaz? Você não fez nada errado. McFarlane estava claramente atônito com a veemência de seu aluno. Por favor, você não pode contar a eles, Beckett suplicou. Minha mãe, ela não é forte.
Se soubesse que eu me machuquei, poderia ter um de seus ataques. Não quero piorá-la. Ah, entendo. McFarlane pensou por um momento. Posso falar com seu pai, então? Não. Cutler não percebeu que gritar até o professor recuar. Por favor, professor, é muito importante. Muito bem, não mencionarei que você foi atacado, rapaz, disse McFarlane. Mas a partir de agora, serão apenas aulas particulares para você, Cutler meu rapaz. Não há necessidade no verde da terra de Deus para você ter que aguentar ataques de grandalhões brutais como esses. Ele se inclinou para trás e inspecionou o rosto de Cutler intensamente com seus olhos castanhos desbotados. Por que não se defendeu, rapaz? Juro, quando corri em sua direção, temi ter chegado tarde demais, e eles o tivessem matado. Cutler balançou a cabeça, depois desejou não ter feito, quando latejou. Não sei, professor. Eu apenas pareci ir embora. Ah, bem. É bom que eu tivesse leitura a fazer, e trouxe meu jantar comigo hoje. É uma pena que todos sejam descendentes de sangue nobre, ou eu falaria com seus pais também, e exigiria uma boa surra para todos eles. Atacando um rapaz anos mais jovem que eles. Apenas valentões e covardes se comportam assim. Sim, senhor. Agora, você acha que estará bem para ir a Springhaven e almoçar? Vou falar com a senhorita Perkins sobre o que aconteceu. Deixarei um bilhete para seu pai sobre as aulas particulares. Não posso prometer mentir, você sabe, mas a menos que ele me pergunte diretamente, não direi. Obrigado, professor, sussurrou Cutler Beckett. McFarlane manteve o olhar do menino com o seu, claramente perturbado. Rapaz, tem certeza disso? Não acha que seu pai gostaria de saber o que aconteceu hoje? Cutler assentiu. Tenho certeza, professor. Ele respirou fundo. Meu pai e meus irmãos, eles não gostam de mim. De jeito nenhum. Engoliu em seco novamente. Ele ficaria muito zangado que eu não revidei. Contra 3 meninos maiores que você, rapaz. McFarlane estava claramente incrédulo. Cutler o olhou, depois assentiu. Não havia mais nada a dizer. Após um momento, McFarlane assentiu. Entendo. Muito bem. O professor ficou pensativo por um longo momento, depois andou de um lado para o outro, claramente perturbado. Finalmente, balançou a cabeça, depois foi até uma prateleira. Pegando um livro, ficou ali um momento, virando-o em suas mãos. Cutler viu que parecia novo. Eu tenho algo aqui para você, rapaz. Ia dar a você no seu aniversário, mas acho que deve tê-lo agora. Sei que vai gostar. Tem uma boa imaginação, e este é um livro que conta grandes aventuras. Também tem muitas lendas nele, lendas sobre tesouros. Cutler se viu estendendo a mão para ele avidamente, suas dores e dores esquecidas. Tesouros? Sim. Tesouros. Ele colocou o livro nas mãos de Cutler, e o menino leu o título. Minha vida entre os piratas. Ele olhou para cima. Quem é o Capitão J. Ward? Ninguém sabe, rapaz. Alguém não queria ser reconhecido como autor, então usou o que é chamado de pseudônimo. Eu li eu mesmo, e não há dúvida de que este J. Ward sabe do que escreve, embora. Piratas, bucaeiros sanguinários e bandidos, o lote inteiro. Mas fazem uma leitura fascinante. Os dedos de Cutler traçaram a capa de couro, com sua incrustação de ouro. Obrigado, senhor. O professor McFarlane estendeu a mão, sua voz se tornando mais formal, perdendo o sotaque escocês. Agora venha, rapaz. Vou acompanhá-lo de volta a Springhaven, e encontraremos sua governanta. Cutler Beckett piscou, enquanto a maré súbita de memória recuava. Fazia anos que não pensava em mestre McFarlane e na pequena escola. Sua educação havia sido muito melhor após aquele dia. Apreciara suas aulas particulares, e às vezes sua irmã Jane vinha com seu bordado para lhe fazer companhia e ouvir suas recitações. Praticavam francês juntos, porque mestre McFarlane admitia francamente que, embora pudesse ler francês quase tão bem quanto inglês, seu sotaque escocês tornava seu francês falado algo que nenhum aluno deveria emular. Jane sempre ria quando McFarlane usava uma frase em francês. Seu francês era impecável. A boca de Beckett se apertou. O dia em que desembarcara em Calabar e subira do porto para o escritório da EITC, encontrara uma pilha de correspondência esperando por ele. A maioria era correspondência comercial, claro, mas meia dúzia de cartas eram pessoais. Contra as ordens de seu pai, Jane escrevera para ele secretamente por anos. Após a morte de sua mãe, Cutler prometera a ela que poderia se juntar a ele em sua próxima postagem. Sabia que ela odiava seu pai quase tanto quanto ele. Havia várias cartas de Jane, que lera avidamente, mas ao percorrer a pilha, havia também uma com borda preta reveladora, com caligrafia desconhecida. Beckett a abrirá para descobrir que fora escrita por sua prima, Susan. Algum tempo durante a rota de sua postagem anterior da EITC em Nippon, o porto de Edo, Jane morrera de febre. Seu último elo com sua família na Inglaterra, Ido. Cutler Beckett limpou a garganta, depois balançou a cabeça, repreendendo-se por devanear quando havia tanto trabalho a fazer. Após limpar o livro, colocou-o na prateleira. Então, franzindo a testa, puxou-o de volta. Espere um minuto.
Não havia uma lenda sobre a África Ocidental? Caminhando até sua mesa, sentou-se e abriu o livro, virando as páginas cuidadosamente até chegar ao lugar certo. Ah, sim. Lembro-me. Kerma, a ilha perdida lendária onde os filhos de Ku foram, quando partiram de sua cidade de velha Kerma perto da terceira catarata do Nilo. Rapidamente releu a lenda, e estudou as ilustrações tintadas à mão que Capitão Ward desenhara retratando algumas peças de joias de Zerzura que Ward afirmava ter visto. À primeira vista, pareciam algumas das joias antigas egípcias que Beckett atualmente tinha em sua coleção de joias e armas antigas, mas havia algumas diferenças estilísticas importantes. Havia um peitoral esmaltado retratando o rosto estilizado de um leão, o deus pagão dos Cuxitas, Apedema. Era de cobre, ricamente incrustado com ouro e prata. Havia também uma adaga com lâmina de ferro, mais incomum para o período, quando a maioria das lâminas era forjada de bronze. O cabo era banhado com metais preciosos, cobre e ouro, e a extremidade do cabo trazia uma gema cabuchão avermelhada. Um rubi, ou um granada, talvez. Por último, havia um bracelete de ouro, claramente projetado para a realeza, decorado com gemas e esmalte no estilo distintivo de Ku. Agora que estou na África Ocidental, posso adicionar à minha coleção de artefatos antigos, percebeu Beckett. Por anos, colecionara armas, amuletos e joias. Até tinha algumas peças supostamente tiradas de um túmulo real egípcio. Claro, Cutler Beckett não saía e procurava por tais tesouros ele mesmo. Estava ocupado demais, e lidar com a antiguidade significava lidar com ladrões de túmulos e ladrões. Não a classe de pessoas que um cavalheiro desejaria encontrar. Preciso procurar um novo operante, pensou Beckett. A chance de encontrar artefatos de Ku, ou até Zerzura, faz encontrar alguém uma prioridade. Cutler Beckett na verdade tinha muitos operantes em sua folha de pagamento, homens em portos estrangeiros importantes que ficavam de olho em desenvolvimentos e relatavam a ele. Tinha uma rede de informantes canalizando informações para ele o tempo todo. Informação era sua linha de vida. E para negócios locais, especialmente qualquer problema que pudesse surgir, Cutler Beckett sempre tinha alguém em seu emprego para ser seus olhos e ouvidos nas seções mais sórdidas da cidade. Tivera tais homens antes, homens que atuavam como espião e executor. Mas seu operante mais recente, um ex-espião da coroa chamado Gates, nunca retornará da última missão que Beckett o despachara para fazer, em Nippon. Beckett relutantemente concluíra que o homem fora morto, o que não era muito surpreendente, já que mais de algumas de suas tarefas envolviam violência, seja coverta ou overt. Dentro de dias do desaparecimento de Gates, a notícia da promoção de Cutler Beckett e transferência para a África chegará, e Beckett não tivera tempo para contratar mais ninguém antes de partir. Então levará mais de 6 meses no mar para seu navio chegar a Calabar. Beckett resolveu começar sua busca por seu novo operante no dia seguinte. Homens como esse não eram fáceis de encontrar. Tinham que ser inteligentes, informados, dedicados, confiáveis e totalmente impiedosos. Mesmo antes de poder encontrar e contratar seu operante local, garantiria que a palavra se espalhasse sobre seu interesse na aquisição de informação sobre lendas de tesouros e, esperançosamente, artefatos antigos. Beckett também percebeu que Lord Penvalor poderia ser seu bilhete para um título. Ficava claro de tudo que o homem dizia que não estava apenas citando nomes quando mencionava pessoas que conhecia na corte. Obviamente era realizado em alta consideração pela gerência superior da EITC, bem como nobres em altos lugares. Lord Penvalor desfrutou de sua visita em Calabar tanto que a estendeu por mais de uma semana. Quando Cutler Beckett viu seu convidado partir no cais, e as velas do Albatros se enchendo com vento enquanto deslizava para fora do porto, Beckett sabia que fizera um contato valioso em sua busca por elevação na EITC. E com uma posição alta viria dinheiro e poder, mais poder. Em breve, disse a si mesmo, em breve poderei voltar a Somersetshire, e dirigir pelos portões de Springhaven. Bater na porta, e quando o mordomo atender, instruí-lo a anunciar-me ao pai, Jonathan e Bartolomeu como Sir Cutler Beckett. O pensamento da reação de seu pai e irmãos quando seu parente titulado entrasse na sala fez sua boca se curvar para cima. E após ver a inveja em seus olhos, e observá-los tentando descobrir como se insinuar comigo, terei o prazer de dar-lhes o corte direto, o pior insulto que a alta sociedade permite. Olharei para eles como se tivessem rastejado para fora de uma fossa, então virarei as costas e sairei, subirei de volta à minha carruagem e partirei. E nunca os verei novamente. Cutler Beckett sorriu. E desta vez era uma expressão genuína de prazer, nada a ver com seu sorriso gracioso e humilde habitual, o que podia convocar tão prontamente quando necessário. Não, este sorriso era seu sorriso real. Não era uma expressão agradável. Os próximos 2 meses e meio passaram ocupados para Beckett, enquanto trabalhava duro, se instalando em sua nova posição e nova vida. Realizou várias festas agradáveis e noites de jogos para a comunidade europeia local. Entrevistou e encontrou um operante para substituir o perdido Gates. Era bom ter o dedo no pulso do que estava acontecendo em Calabar e áreas circundantes. Deixou conhecido que estava no mercado para artefatos valiosos de fabricação nativa. Beckett fez muitos favores, pagos e não pagos, para os notáveis locais. Sua reputação como homem a procurar se alguém quisesse coisas feitas rapidamente e discretamente cresceu, e muitos homens ricos buscavam favores dele. Ele até, de certa forma, conseguiu se acostumar ao clima. Um dia, um mensageiro chegou do cais para informá-lo que um navio da EITC, o Brig Fairwind, acabará de atracar.
Parecia que dois homens, o primeiro e o segundo imediato, haviam desembarcado e estavam a caminho dos escritórios da EITC para relatar. Beckett verificou seus registros e viu que Fairwind estava listado como sob o comando de um Nathaniel Bybridge. Ligeiramente intrigado por esse mistério menor, Beckett colocou de lado o trabalho que estava fazendo, ordenou a seu secretário que trouxesse uma xícara de chá, depois bebeu e sentou-se em sua cadeira acolchoado em seu escritório da EITC, esperando. Este escritório era dominado, como todos seus escritórios, por um enorme mapa do mundo afixado na parede atrás dele. Não precisou esperar muito. Seu secretário, Chalmers, veio à porta aberta e disse: Sr. Beckett, senhor, primeiro imediato Jack Sparrow e segundo imediato Robert Greene para vê-lo, senhor. São tripulantes a bordo do Fairwind, que acabou de atracar. Beckett olhou para o homem magro e pálido sem sorrir, e assentiu. Muito bem, Chalmers, pode mostrá-los. Momentos depois, as narinas de Beckett captaram um cheiro de ar salgado, alcatrão e humano não muito limpo, enquanto dois homens entravam no escritório. Cutler Beckett se recostou e os estudou por um momento enquanto tiravam os tricórnios e paravam diante de sua grande mesa de carvalho. O primeiro a entrar era de altura e constituição média, com cabelo muito escuro puxado para trás e amarrado com uma fita. Movia-se com ar confiante, quase confiante demais, decidiu Beckett. O recém-chegado era um tanto mais jovem que Beckett, talvez em meados dos 20. Usava um casaco azul escuro desgastado que vira dias melhores, embora aos olhos observantes de Cutler Beckett ficasse claro que algum esforço fora feito por seu usuário para escová-lo e limpar as piores manchas. Seu lenço de pescoço era de linho antigo, um tanto amarelado, e suas calças cor de rapé estavam desgastadas cinza ao longo das costuras. Suas meias de joelho fizeram o fastidioso Beckett encolher internamente, mas as fivelas de prata em seus sapatos haviam sido polidas para um brilho opaco. Claramente, o homem tomara alguns cuidados com sua aparência, após meses no mar. Beckett lhe deu pontos por isso. Beckett estudou o rosto do homem por um momento, enquanto o marinheiro tentava um pequeno sorriso, revelando o brilho de um dente de ouro. Traços regulares, um bom queixo. Olhos escuros, firmes e claros. Poderia-se quase chamá-lo bonito. Exceto pela sujeira, claro. Beckett deliberadamente deixou o momento se estender, estudando o recém-chegado, sua postura, sua reação. O homem ficou imóvel, não baixando o olhar. Havia inteligência considerável em seus olhos. Nada lento nesse, decidiu Beckett. Ele parece pensar rápido. Confiante, até um pouco arrogante? Ainda assim, há aquele sorriso. Beckett achou aquele sorriso fraco e esperançoso bastante charmoso, desmentia a arrogância lindamente. Mudando seu olhar para o outro homem, Beckett olhou avaliadoramente. Ao contrário do primeiro sujeito, este baixou a cabeça e baixou seus olhos azuis, claramente nervoso. Era bastante jovem, talvez nem 20. Tinha cabelo dourado cacheado puxado para trás, e traços jovens e bonitos, apesar do envelhecimento do sol e vento. Após uma longa pausa, Beckett falou. Bom dia, senhores. Sou Cutler Beckett, diretor de importações e exportações da África Ocidental para a Companhia das Índias Orientais. E a quem tenho o prazer de receber hoje? Manteve a voz agradável, mas viu que o leve toque de sarcasmo não passou despercebido ao primeiro homem. Bom dia, Sr. Beckett, senhor, respondeu o homem de cabelo escuro. Sou o primeiro imediato Jack Sparrow, e este é meu segundo imediato, Robert Greene. Acabamos de chegar em Calabar a bordo do Fairwind, e sabíamos que era nosso dever vir ao escritório e relatar. Ah! Beckett deixou a sílaba pairar no ar por um momento, e então acrescentou, e onde, por favor, está o capitão Bybridge? Sinto ter de informá-lo, senhor, que o capitão morreu durante nossa viagem. Como primeiro imediato, assumi e tenho agido como capitão, disse Sparrow cuidadosamente, no que era obviamente uma explicação ensaiada. Beckett refletiu sobre isso por outro momento, antes de ceder. Vejo, mais angustiante. Capitão Bybridge navegava para nós por quase 10 anos. Como reflexão posterior, acenou para duas cadeiras retas. Sentem-se, por favor. Os dois homens sentaram-se. Era óbvio que não estavam acostumados a sentar em cadeiras em escritórios, mas em um momento, Sparrow se fez confortável, ao contrário de Greene, que se empoleirou na borda da cadeira, rígido como um poste. Beckett olhou de volta para Sparrow. Obviamente, precisarei ver seu diário de bordo, Sr. Sparrow. Sparrow prontamente se inclinou para frente e depositou um livro grosso, sujo e encadernado em couro na mesa de Beckett. Certo, Sr. Beckett, imaginei que pediria para ver o diário, então o trouxe junto. Ele se recostou em sua cadeira, relaxado como um gato em uma mancha de sol, e lançou outro sorriso mais largo para seu empregador. Obrigado, disse Beckett, secamente. Vou examiná-lo com grande interesse. Mas primeiro, gostaria de ouvir a história inteira do que aconteceu de vocês dois. Juntando as pontas dos dedos, esperou. Momentos se passaram. Greene olhou de lado para o primeiro imediato, mas não disse nada. Sim, bem, Sparrow limpou a garganta. Sobre o capitão Bybridge, o que aconteceu foi que... Beckett ouviu enquanto Sparrow, com assistência ocasional de Greene, recontava a história do dia em que Fairwind encontrou o navio pirata Venganza. O homem era razoavelmente conciso, e sua conta de eventos se sustentava.
Sparrow concluiu seu resumo explicando que navegar o brig para Londres, e descarregar os 2/3 de rum restante lá. Então deram uma conta escrita dos eventos, mais uma lista de tudo que os piratas haviam levado, aos oficiais no escritório da ATC de Londres. Eles, por sua vez, ordenaram que ele relatasse de volta ao porto de origem de Fairwind, Calabar, e carregaram o brig com uma carga de mosquetes e pistolas. Armas de fogo estavam em grande demanda na África. Beckett ouviu atentamente, imóvel. Quando Sparrow chegou ao fim do relato, Beckett observou por um longo momento, e então disse: explique-me, por favor, Sr. Sparrow, por que o capitão pirata dessa fragata não levou toda a carga de rum? Sparrow limpou a garganta e se mexeu, obviamente desconfortável. Beckett olhou dele para Green, bem a tempo de ver um flash de humor nos olhos de Green, antes que o homem loiro olhasse para baixo. Beckett teve a sensação súbita de que se Sparrow fosse um homem menos assegurado, poderia estar corando sob aquela pele bronzeada. Sr. Green? Beckett disse, abruptamente, por que o capitão pirata não levou todo o rum após atacar e matar o capitão Bainbridge nesse duelo de espadas? Green sobressaltou visivelmente, e corou. Oh, bem, Sr. Beckett, senhor, disse ele, girando seu tricórnio em suas mãos grandes e ásperas do trabalho. O senhor vê, o capitão pirata era, bem, ela era uma mulher. Uma mulher. Sim, senhor, Sr. Beckett, senhor. O Sr. Sparrow não quis dizer nada depreciativo sobre o capitão Bainbridge, mas foi isso que o irritou, e o levou a atacá-la. O capitão não suportava a ideia de uma mulher comandando um navio, mesmo um navio pirata. Então, ele foi para cima dela. Mas ela não o matou. Ela só brincou com ele. O senhor vê, o capitão, ele bebia. Geralmente só à noite, mas naquela manhã, ele estava bêbado, Sr. Beckett, senhor, para ser franco. Entre a bebida e o sol, ele bateu na lateral da cabeça significativamente, e encolheu os ombros. Entendo, Beckett disse. Isso é verdade, Sr. Sparrow? Sim, senhor, disse Sparrow, claramente não feliz em admitir a verdade. Esperei que esse fato não tivesse que se tornar conhecimento público, senhor, porque quando atraquei em Londres, o escritório da ATC lá me colocou em uma carruagem e ordenou que eu fosse ver a família do capitão Bainbridge. Para que pudesse dizer a eles, ele se foi. Sparrow respirou fundo. Eu fiz como ordenado, senhor, só que eu apenas disse a Mistress Bainbridge que seu marido fora morto em um duelo de espadas com um pirata que estava atacando seu navio. Beckett ergueu uma sobrancelha. Era verdade, Sr. Beckett, disse Sparrow, e Beckett podia ouvir uma nota defensiva em sua voz. Por que você deu à família de Bainbridge esta versão editada da verdade, Sr. Sparrow? Não havia razão para contar a eles a história toda. Achei que dar-lhes a editada história os deixaria com uma melhor memória do que ter que dizer que o capitão tombou de uma apoplexia porque enlouqueceu de bebida e sol e tentou atacar uma pirata mulher, que poderia tê-lo atravessado a qualquer momento, mas escolheu não fazer. Entendo, murmurou Beckett. Ele mudou toda a força de seu olhar de volta para Robert Greene. Mas, Sr. Greene, isso ainda não explica por que essa pirata mulher escolheu roubar apenas 1/3 do rum da ATC. Oh, disse Greene. Bem, Sr. Beckett, Jack, Sr. Sparrow, ele a convenceu a não levar a carga toda. Ele fez? Isso é interessante. O olhar de Beckett não vacilou do agora suando Greene. E o que no Sr. Sparrow essa mulher achou tão convincente, hein? Greene encolheu os ombros desamparado. O Sr. Sparrow pode ser muito persuasivo, senhor. Especialmente com as damas. Agora Beckett estava divertido, mas não deixou transparecer. De fato. Ele mudou sua atenção de volta para Sparrow, travando olhos com o primeiro imediato. Isso é verdade, Sr. Sparrow? Jack Sparrow piscou e engoliu, mas após um momento, endireitou os ombros e encontrou o olhar de Beckett diretamente. Bem, acredito que poderia dizer isso, Sr. Beckett. Eu falei com Dona Pirata, e ela concordou que realmente não precisava de todo aquele rum. Ela mencionou que havia capturado recentemente uma grande carga de madeira. Então acho que ela achou que não precisava de mais bebidas a bordo. Ela me disse que seus homens estavam, piores pela bebida desde que tomaram a carga de vinho. Muito bem, disse Beckett, e finalmente quebrou seu olhar travado. Ele estendeu a mão e pegou o diário de bordo surrado, usando apenas as pontas dos dedos, e o depositou em sua gaveta da mesa, primeiro embrulhando-o em um pano para que não sujasse a gaveta. Vou revisar suas contas, e estarei falando com outros membros da tripulação nos próximos dias. Por agora, Sr. Sparrow, Sr. Greene, estão dispensados. Greene estava de pé de sua cadeira em um momento, e Beckett podia dizer que ele estava mal se contendo para não sair correndo pela porta. Sparrow, por outro lado, caminhou para a porta com um passo lento e assegurado que beirava um pavoneio arrogante. Feche a porta quando sair, por favor, Beckett chamou após ele. Definitivamente arrogante, decidiu. Esse Sparrow pode precisar ser colocado em seu lugar. A porta se fechou. Beckett sentou por um longo momento, até ter certeza de que eles se foram, antes de permitir a si mesmo rir. Naquela tarde, Beckett entrevistou o terceiro imediato Edward Tomlin, e, após ele, 2 outros tripulantes, sobre o que acontecendo no dia em que Bainbridge morreu, bem como sua viagem subsequente de volta a Calabar.
Naquela noite, enquanto comia sua ceia solitária em sua mesa de jantar massiva, Beckett leu as entradas de diário de Jack Sparrow sobre a viagem. Estava particularmente interessado em uma página que fora cuidadosamente cortada do diário de bordo. A página ausente fora uma das últimas no livro, que tinha muitas páginas ainda em branco, mas Cutler Beckett perdia muito pouco. Após um momento de considerar a borda cortada ordenadamente, ele passou os dedos sobre a página em branco que teria descansado abaixo da página ausente. Havia indentações fracas. Beckett se levantou e foi para seu escritório, então pegou uma caixa de lápis de sua mesa de ébano. Afiou um com seu canivete. Depois retornou ao diário de bordo, e com traços leves e seguros, desenhou o grafite do lápis de lado sobre a página. As indentações fracas deixadas pela pena de Sparrow apareceram brancas contra o cinza do grafite do lápis. Capitão Jack Sparrow. Capitão Jack Sparrow. Capitão Jack Sparrow. Cutler Beckett contou. Fora escrito não menos que 23 vezes, em vários tamanhos e estilos. Alguns eram letras de bloco, outros na própria caligrafia bastante bonita de Sparrow. Pelo menos um dos nomes e seus títulos acompanhantes não era apenas em letras de bloco, era em maiúsculas. Beckett franziu os lábios, depois riu baixinho. Jack, 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 disse. Eu te peguei, Jack. Eu sei o que você quer. Beckett pegou seu canivete, preparado para cortar ao longo da borda da página, para que pudesse removê-la do diário de bordo. Mas após um segundo, parou, depois, sorrindo, simplesmente fechou o diário de bordo e o amarrou fechado, embrulhando de volta no pano. Sparrow era um sujeito arrogante, se interessante. Não o machucaria descobrir em algum ponto que fora superado por seu superior. No dia seguinte, Beckett convocou Sparrow para se encontrar com ele à tarde, em seu escritório particular em casa. Sparrow chegou no horário marcado, e foi mostrado. O criado anunciou sua presença na porta do escritório de Beckett, depois se afastou para permitir que ele entrasse. Sparrow entrou no escritório, vestido muito como estivera no dia anterior. Já havia tirado o chapéu, e o segurava ao lado enquanto parava antes da mesa de Beckett. Olhou para seu empregador, seu rosto em branco, mas sua postura era definitivamente cautelosa. Cutler Beckett sorriu ligeiramente. Obrigado por vir, Sr. Sparrow. Por favor, sente-se. Acenou para uma cadeira de couro que mandara trazer da biblioteca para esse propósito, imaginando que Sparrow não poderia sujar o couro do jeito que poderia o estofamento de damasco. Sparrow parecia ligeiramente surpreso, mas obedientemente se sentou e esperou expectante. Estive revisando seu diário de bordo, Sr. Sparrow, disse Beckett, e o produziu, ainda embrulhado no pano protetor. Deslizou-o pela mesa incrustada, de volta para o primeiro imediato. E tenho entrevistado membros de sua tripulação. Sim, senhor. Sparrow assentiu. Cheguei à conclusão que a ITC lhe deve uma dívida, Sr. Sparrow, disse Beckett. Você lidou com uma situação desconfortável, inerentemente perigosa, com lógica e pessoal, charme, parece. E assim salvou à companhia uma soma considerável de dinheiro. Obrigado, Sr. Beckett, disse Sparrow, obviamente satisfeito e mais que um pouco aliviado. Cutler Beckett se inclinou para a frente em sua cadeira de ébano. Geralmente, quando funcionários da ITC economizam dinheiro para a companhia, eu lhes concedo um bom bônus. Digamos, 10 libras. A cautela de Sparrow diminuiu. Sua expressão se iluminou visivelmente. No entanto, continuou Beckett, suspeito que haja coisas que você preferiria muito mais do que um bônus monetário, se eu julgar seu caráter corretamente. Beckett pausou e viu uma faísca pular nos olhos escuros de Sparrow. Então, que tal uma promoção a capitão, bem como um navio para comandar? Os olhos de Sparrow se arregalaram, e então ele sorriu. O sorriso lentamente se ampliou para um grin estático. Obrigado. Isso me cairia muito bem, Sr. Beckett. Está falando do Fairwind? Não, estou pensando em algo um pouco maior. Com mais capacidade de carga, disse Beckett. A EITC adquiriu recentemente um novo veleiro quadrado chamado Marlin. Rapidamente, de memória, Beckett resumiu as estatísticas vitais do navio, sua tonelagem, comprimento e aparelhamento. Isso soa como algo que você gostaria de comandar, Capitão Sparrow? O grin de Sparrow se ampliou ao ouvir seu novo título falado em voz alta pela primeira vez. Ele assentiu. Certamente sim, Sr. Beckett. Onde ela está? Quando posso assumir? Ela está aqui em Calabar, passando por reequipamento. Devem terminar até o fim da semana. Então carregamos sua carga e você pode zarpar, Capitão Sparrow. Beckett estava indulgeando seu novo aquisição, porque era tão evidente que ouvir aquelas palavras fazia Sparrow querer pular para cima e para baixo como uma criança no Natal. Mas algo não estava certo. Beckett observou enquanto o grin de Sparrow desaparecia, e a tensão cautelosa reaparecia. Reequipamento, Sr. Beckett? Achei que disse que ela era novinha em folha. Mas sua área de carga precisa ser reequipada para lidar com sua carga projetada. Os construtores de navios me dizem que ela será capaz de transportar quase 300. Com uma carga desse tamanho, você certamente terá pelo menos 200 chegarem embarbados vivos e prontos para venda. Sparrow olhou para ele, claramente entendendo agora o que Beckett queria dizer. Então, lentamente, balançou a cabeça. Não. Não.
Beckett não estava acostumado a essa palavra de subordinados. Sinto muito, Sr. Beckett. Não sou seu homem. Transportarei qualquer carga que me atribua, até pólvora, perigosa como pode ser. Mas não transportarei escravos. A expressão de Jack Sparrow era cuidadosamente em branco, e apenas o aperto de seus músculos da mandíbula traía qualquer emoção. Ainda assim, Beckett sentiu pela primeira vez que esse homem tinha profundidades que não começara a vislumbrar. Beckett ficou atordoado, e permitiu que sua reação transparecesse. Ele se recostou em sua cadeira cara, e seus olhos cinzentos travaram com o olhar escuro de Sparrow por um longo momento. Você me surpreende, Sr. Sparrow, disse, finalmente. Essa é uma posição extraordinária para um homem tomar nesses tempos modernos. O comércio de escravos não é um negócio agradável, admitido, mas é extremamente lucrativo. É muito bom negócio. Não se pode permitir ser exigente nos dias de hoje. Eu sei quão lucrativo é, Sr. Beckett, disse Sparrow. Mas não vou me envolver com isso. Pode me dizer por quê, Sr. Sparrow? Jack Sparrow encolheu os ombros, e seus olhos se tornaram distantes, como se estivesse experimentando alguma memória vívida. Sua boca se apertou. Sr. Beckett, o senhor sabia que pode cheirar o navio negreiro chegando por milhas, se o vento estiver certo, no mar aberto. Pode? Sim. O fedor é suficiente para tirar o apetite de um marinheiro por um dia inteiro. Então vamos apenas dizer, Sr. Beckett, que não gosto do cheiro deles, e deixar assim. Muito bem, disse Beckett. Ele observou, enormemente intrigado, enquanto Sparrow se levantava e recuperava seu diário de bordo. Quem era esse homem, e qual era sua história? Era tão diferente da maioria dos marinheiros. Havia algo selvagem nele, algo indomado. Ele observou enquanto Sparrow caminhava pela sala, e pausava na porta. Obrigado, Sr. Beckett, pela oferta. Vou ficar a bordo do Fairwind, senhor, como o primeiro imediato, se for agradável ao senhor. Esse homem vai realmente me recusar, percebeu Beckett, e então pensou, não posso deixá-lo ir. Ele tem muito potencial. Pode fazer um excelente operante para mim em portos estrangeiros, se eu puder ganhar sua cumplicidade. Ele é inteligente e observador. Se ele se provar confiável, pode ser muito valioso para mim. Apenas um momento, disse Beckett, tomando uma decisão súbita. Volte, Sparrow. Talvez possamos fazer um acordo diferente. Lentamente, Sparrow se virou e voltou para a sala. Parou antes da mesa de Beckett, mas não se sentou quando seu empregador acenou para a cadeira de couro. O que quer dizer, Sr. Beckett? Quero dizer que, por algum motivo, estou inclinado a indulgir você, Sparrow. Beckett balançou a cabeça. Tenho outro navio. É um que na verdade possuo. É um navio mais antigo. Os construtores de navios me disseram que converter seu porão para transportar escravos seria caro, e bastante demorado, então eu o comprei para transportar outras cargas. Beckett olhou para Sparrow. Ela se chama Rapariga Má. Gostaria de navegá-la para mim, Capitão Sparrow? Jack Sparrow sorriu. Sim, gostaria, senhor. Ficaria prazer em fazer isso. Muito bem, então, capitão. Por que não tomamos uma taça de clarete para selar o acordo? Suspeitava que Sparrow preferiria rum, a bebida de escolha do marinheiro, mas Beckett não mantinha nenhum. Considerava vulgar. Levantando-se, foi até seu armário e pegou 2 copos e uma garrafa, depois serviu. Quando chegou a Sparrow para entregar seu copo de vinho, encontrou-o estudando as prateleiras. Aqui está, disse. Obrigado, Sr. Beckett. Sparrow pegou o copo delicado com cuidado. Deve ter lavado as mãos, mas estavam manchadas com sujeira incrustada. Suas unhas eram deploráveis. Parados lado a lado, ambos olhavam para as mesas de coleção e prateleiras, enquanto bebiam seu vinho. Vou preencher a papelada para fazer os ajustes em seus registros, capitão. Sua taxa de pagamento e tal. Beckett bebeu seu próprio vinho, então acrescentou. Sinta-se à vontade para levar seu amigo Sr. Green junto com você, se desejar. Sparrow assentiu. Gostaria disso, Sr. Beckett. Navegamos juntos por várias viagens agora. Rob é um bom marinheiro e um bom oficial. Quase distraído, Sparrow estendeu a mão para a coleção de Netsuke na prateleira mais próxima. Beckett se posicionou suavemente entre aqueles dedos curiosos e suas pequenas joias de jade. Prefiro que não, disse, educadamente. Alguns deles são frágeis. Claro, disse Sparrow, baixando a mão para o lado. Desculpe, Sr. Beckett. Buscando uma forma de mudar de assunto, Beckett gesticulou para as prateleiras. Você lê, Capitão Sparrow? Quero dizer, por prazer. Sparrow bebeu mais clarete antes de responder. Sim, leio, Sr. Beckett, quando encontro livros para levar em viagens comigo. Que tipos de coisas? Sparrow encolheu os ombros. Poesia, história, biografia. Gosto de aprender sobre o mundo. Shakespeare. Algumas de suas peças, a maioria de sua poesia. Ah, muito bom, disse Beckett, surpreso novamente. Diga-me, o que acha de minha coleção? Mantenho meus livros favoritos perto de mim, embora, claro, tenha toda a biblioteca ao lado. Bela coleção, disse Sparrow. Li apenas alguns deles.
Meu favorito seria este, disse, apontando. Tenho uma cópia dele. Li muitas vezes. Como rapaz, era um dos meus favoritos. Beckett seguiu seu dedo, aquelas unhas sujas, e seus olhos se arregalaram. Você leu o livro do Capitão Ward? Sim, li. Sparrow estava relaxando um pouco, para deixar aquele sim escapar, notou Beckett. Até então, sua escolha de palavras e sotaque haviam sido perfeitos, quase tão impecáveis quanto a própria fala decididamente de classe alta de Beckett. Um dos meus tutores me deu, quando eu era só um menino, disse Beckett. Ele me ensinou latim e grego. Meu para, Sparrow hesitou, então continuou, suavemente, isso é uma coincidência, senhor, porque o homem que me ensinou a navegar eventualmente me deu sua cópia. Suponho que poderia dizer que ele foi um dos meus tutores. Beckett sentiu que havia uma história por trás daquela hesitação, mas também sabia que não era uma que ouviria. A expressão de Sparrow era branda enquanto estendia a mão e pegava o volume em questão. Eu ousava imaginar ir atrás dos tesouros mencionados neste livro. Eu também, disse Beckett. E aqui estamos na costa oeste da África. Sparrow captou seu significado imediatamente. Não havia nada lento nesse homem. Ele ergueu uma sobrancelha para seu empregador. O tesouro que jaz no centro do labirinto de Zerzura, disse. Ouro, joias e o coração de Zerzura. Tudo escondido em uma ilha envolta em ilusão ao largo da costa oeste da África. Sim, disse Beckett. Estendendo a mão, pegou o volume de Sparrow e o colocou de volta em seu slot. Não pense que o pensamento de montar uma busca por Zerzura não me ocorreu, capitão. Foi quase a primeira coisa que pensei, quando cheguei à minha nova designação. O único problema com lendas como essa, apontou Sparrow, é que a maioria delas não inclui mapas do tesouro. Sua expressão era perfeitamente séria, e levou um momento para Beckett perceber que ele estava falando com a língua firmemente na bochecha. Cutler Beckett riu. Você está certo, disse. Isso é muito inconveniente delas, não é? É, concordou Sparrow, seus olhos escuros brilhando com diversão. Erguendo seu copo de vinho, terminou o último gole de seu clarete e colocou o delicado copo de vinho na mesa de ébano. Bem, Sr. Beckett, obrigado novamente pela promoção e pela bebida. Vou embora agora, para encontrar o rapariga Mai e dar uma olhada nela. Beckett assentiu, depois sorriu e ergueu seu próprio copo em uma leve saudação. Aqui está pelo seu primeiro comando, capitão. Ele terminou seu próprio clarete. Você encontrará seu navio nos cais de atracação da EITC. Ela é a maior veleiro quadrado no lado sul. Em resposta, Sparrow colocou suas duas mãos juntas, na altura do peito, inclinando-se ligeiramente. Os olhos de Beckett se arregalaram. Você esteve no Oriente? Sim. Singapura. E outros lugares. Fui estacionado em Nippon por 3 anos, disse Beckett. Posso dizer, disse Sparrow, blandamente. Bela coleção de Netsuke. Virando-se, ele caminhou para a porta. Adeus, Sr. Beckett. Adeus, Capitão Sparrow. 3 meses após o rapariga mais zarpar do porto de Calabar, sob comando de seu novo capitão, Cutler Beckett estava trabalhando em seu escritório em casa à tarde da noite. Era estação chuvosa, e o som da chuva fazia um contraponto sombrio ao arranhar de sua pena. Também mascava os sons de passos, porque a primeira indicação de que tinha um visitante veio quando ouviu uma batida discreta na porta. Quem está aí? Beckett chamou. Sou Mercer, senhor. Localizei algo que acho que deveria ver. Mercer abriu a porta uma fresta e baixou a voz. Esse português lida com bens roubados. Ele não tem ideia do que tem, exceto que sabe que é ouro. Apenas um momento. Beckett rapidamente limpou sua mesa de trabalho, depois cobriu-a com um pano protetor antes de falar novamente. Muito bem, Sr. Mercer. Pode entrar. A porta se abriu, e o operante de Cutler Beckett apareceu. Chuva brilhava em seu tricórnio, que ele tirou enquanto entrava. Ian Mercer era um homem magro, não muito alto, com um sotaque escocês pronunciado e os olhos mais frios que Cutler Beckett já vira fora de um cadáver. Ele também era mais rápido com uma espada ou adaga do que qualquer um que Beckett empregara antes. Mercer entrou no quarto, depois acenou para o homem ainda parado no corredor para segui-lo. O homem que entrou cautelosamente no quarto era baixo e barrigudo, moreno e molhado. Sua pele oliva brilhava oleosamente à luz das velas. Vestia uma camisa solta de tecido caseiro e calças de tecido nativo, a julgar pelas cores vivas e padrões geométricos. Carregava uma bolsa de couro sobre o ombro grande, e seus olhos rolavam brancos enquanto absorvia os arredores. Ficava claro para Beckett que ele nunca colocará os pés na casa de um cavalheiro antes. O operante de Beckett pastoreou o homem para dentro, depois fechou e trancou a porta. Traga-os para cá, disse. O Sr. Beckett precisará vê-los antes de saber se quer comprar. Coloque-os na mesa. O homem ergueu os ombros em um encolher, obviamente não entendendo. Relutantemente, Mercer mudou para outra língua e falou hesitantemente. Português, adivinhou o diretor da EITC. As sobrancelhas de Beckett se ergueram e suas narinas se dilataram desdenhosamente enquanto seu visitante se aproximava. Mercer falou com o homem em português, novamente, e suas palavras tinham um tom de uma ordem. O homem assentiu, depois colocou a bolsa de couro molhada na borda da mesa de ébano, e retirou um pacote embrulhado em pano.
Enquanto Beckett observava, ele desenrolou várias camadas de pano protetor, depois arrumou os objetos da bolsa em uma fila. Beckett olhou para eles uma vez, depois, seu coração batendo, ele se levantou lentamente de seu assento e olhou mais de perto, incapaz de acreditar no que via. Forçando-se a se mover com deliberação, Beckett se endireitou, e foi até sua estante de livros. Extraindo o livro de J. Ward, retornou à sua mesa, ainda se movendo com calma deliberada, tirou sua lupa. Ainda de pé, inclinou-se mais perto, estudando os artefatos de perto, comparando seus designs às ilustrações tintadas à mão no livro do Capitão Ward. Um peitoral, um bracelete, um amuleto, um anel e um par de brincos jaziam suavemente brilhando no pano sujo. Todos eram feitos de ouro, e todos traziam esmalte brilhante. Os brincos eram do tamanho de soberanos de ouro, e além de suas bordas esmaltadas, cada um trazia um pequeno design destacado em pedras verdes. Algum tipo de criatura saltitante, possivelmente uma gazela, pensou Beckett, inclinando-se para espiar através da lupa. Esmeraldas, ou erro meu palpite, senhor, disse Mercer, quietre. Certamente parecem ser, respondeu Beckett abstratamente. Lentamente ele virou os objetos, um por um, estudando cada um minuciosamente. O peitoral ele comparou de perto com um dos designs tintados à mão no livro. Após um momento, percebeu que estivera prendendo a respiração, e a soltou lentamente. Isso é um peitoral real. Exerceu controle, lembrando-se de parecer calmo, mas apesar de seus esforços, quando finalmente falou, sua voz tinha um subcorrente de excitação que fez Mercer olhar para ele bruscamente. Senhor Mercer, pergunte a ele onde ele os conseguiu, por favor. Mercer obedeceu. O homem entrou em um longo discurso, pontuado por muitos gestos. Finalmente, ele se esgotou. Mercer balançou a cabeça. Pelo que entendo, Sr. Beckett, ele diz que tem essa peça maior há algum tempo. O operante apontou para o que Beckett identificara como peitoral real. Ele o ganhou cerca de 6 meses atrás de um negreiro chamado Duke Vrendon em um jogo de dados. Vrendon não disse nada sobre de onde veio. E os outros? Ele está alegando que comprou esses outros itens do mesmo homem apenas alguns meses atrás. Antes da estação chuvosa. O operante pausou, depois perguntou ao homem português. Outro intercâmbio mais curto seguiu. Ele está repetindo que o nome do homem é Duke Vrendon, mas que desta vez Vrendon falou sobre as peças, dizendo que as tirara de alguns escravos que capturara. Eles estavam usando. Ele disse que o negreiro tinha outras coisas, outras peças de joias e amuletos, mas ele não tinha o dinheiro para comprar tudo. Cutler Beckett pegou o bracelete e o examinou, virando-o muito lentamente em seus dedos, escaneando todo o objeto minuciosamente. Colocou-o de volta, então respirou fundo e cuidadoso. Vou comprá-los. Mas apenas se ele nos der todos os detalhes sobre aquele negreiro que os tinha. Não só seu nome. Quero saber onde ele mora, com quem lida, onde esses escravos foram capturados, tudo o que ele se lembra que o negreiro lhe contou. Devo saber cada detalhe. Especialmente, quero saber o que aconteceu com aqueles escravos capturados, os que estavam usando esses objetos. A sobrancelha de Mercer se ergueu. Ficava claro que o operante percebeu dizer que algo altamente incomum estava acontecendo. Beckett não ia oferecer nenhuma explicação, no entanto. Ele limpou a garganta. Diga a ele o que eu disse, por favor, Sr. Mercer. Levou uma longa sessão de vai e volta, com Mercer traduzindo hesitantemente. Em algum ponto, o homem português descobriu que seus inquisidores entendiam espanhol, e prosseguiram nessa língua. Beckett pegou uma pena e papel e tomou notas precisas. Por fim, Mercer disse a seu empregador que estava confiante de que tinha informação suficiente para localizar o negreiro que capturara os escravos usando a joalheria. Somente então Cutler Beckett entregou a Mercer o valor combinado pela joalheria. Mercer por sua vez entregou ao negociante português seu dinheiro, depois o levou do quarto. Cutler Beckett ficou ali até que se fossem, depois trancou a porta após eles. Retornou à sua mesa, e afundou em sua cadeira. Não havia som além do bater da chuva. Beckett sentou olhando para a joalheria, mal podendo acreditar em seus olhos. Estendendo um dedo, tocou o bracelete, sentindo sua solidez. Cuchita, murmurou suavemente. Não pode haver dúvida. O estilo da peça, a decoração incisa, era notavelmente semelhante ao bracelete ilustrado no livro do Capitão Ward. Mas essa joalheria não era antiga. Beckett tinha certeza. Fora feita recentemente. Isso poderia significar apenas uma coisa. Essa joalheria não veio de algum túmulo antigo na terra que os egípcios chamavam de Ku. Não tinha milhares de anos. Deve ter vindo de Zerzura. Os dedos de Beckett acariciaram a capa do livro do Capitão Ward, e ele sorriu, pensando e planejando. Zerzura, por tudo que é sagrado. Capitão Ward, você estava dizendo a verdade, abençoe você. É real. É tudo real Zerzura, a cidade brilhante, onde o tesouro jaz no coração do labirinto. Kerma, a ilha perdida. É real, por Jove. Encontrar Zerzura me trará tudo o que sempre quis. Poder, riqueza. Terei tudo. O coração, a fonte de poder antigo. O tesouro dourado. E não esqueça das pessoas. Ouro negro, chamam os escravos. Toda Kerma, jazendo lá esperando para ser descoberta. E tudo será meu.